Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 1 até o verso 15. Diz assim, irmãos: Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graças dai. De graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela cidade, daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Meus irmãos, no domingo passado, nós estivemos considerando juntos a porção que o presbítero Célio leu há pouco, os últimos versículos do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E tivemos a oportunidade de ressaltar que essa sessão, lida há pouco, final do capítulo 9, é ao mesmo tempo a conclusão da sessão anterior e o início ou a introdução de uma nova sessão no Evangelho de Mateus. Até o capítulo 9, o versículo 34, o versículo anterior à sessão que o presbítero Célio leu há pouco, tivemos a oportunidade de, ao longo dos meses, já mais de ano, considerar o nascimento e todos aqueles eventos relacionados à preparação do rei, do Messias prometido, do descendente de Davi, daquele que se assentaria para sempre no seu trono para reinar sobre os céus e sobre a terra. A partir do capítulo 5 até o capítulo 7, passamos meses considerando juntos o ensino do rei, a pregação do rei no Sermão da Montanha. E durante várias semanas também consideramos os sinais do reino, selecionados e registrados por Mateus nos capítulos 8 e 9
do seu evangelho. Nascimento e a preparação do rei, a mensagem do rei e os sinais do reino. E a partir do início desse capítulo 10, até podemos considerar o versículo 36 do capítulo 9 até o final do capítulo 10, Mateus registra o ensino de Jesus com relação aos apóstolos do rei, a necessidade do ministério apostólico, a necessidade de Jesus como que estender e multiplicar as suas atividades ministeriais de pregação e mesmo de cura, através daqueles que ele chamou e comissionou para isso, chamou e comissionaria para isso. A comissão dos apóstolos, as suas instruções, admoestações, estímulos, as dificuldades que eles experimentariam, com as quais eles se confrontariam no exercício do ministério apostólico, bem como as recompensas que eles receberiam pelo fiel desempenho do ministério que lhes havia sido concedido, confiado pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, quero considerar com os irmãos, essa aqui seria talvez a primeira sessão, primeira parte dessa sessão toda sobre o apostolado, sobre o chamamento, o preparo, a comissão, o envio, as admoestações, as advertências, as recompensas do ministério apostólico. Nesses versos, do capítulo 1 até o capítulo 15, versículo 1 até o versículo 15 do capítulo 10, nós temos o que poderíamos chamar de a comissão dos apóstolos do rei. Ou, se quisermos ser um pouco mais específicos, a capacitação, a nominação dos seus apóstolos e as instruções que o Senhor Jesus transmitiu aos seus apóstolos nessa primeira atividade missionária de treinamento, podemos dizer assim, que ele confiava àqueles a quem ele havia chamado e agora estava designando como seus apóstolos. Então, convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta nessa sessão, para juntos considerarmos e procurarmos aprender e extrair lições aqui dessa porção que registra, segundo Mateus, a comissão dos apóstolos do rei. E chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o primeiro versículo apenas desse capítulo 10, aonde Mateus faz referência à capacitação dos apóstolos do Senhor Jesus, a qualificação, a capacitação extraordinária daqueles a quem Jesus havia chamado para exercerem um ministério extraordinário, o ministério inusitado, o ministério temporário, o ministério único, que não se replicaria, que não se repetiria, o ministério do apostolado, o ministério das pessoas a quem caberia a organização, a instituição da igreja na nova dispensação da graça, na nova aliança, como temos estudado aos domingos pela manhã. E com relação à capacitação dos apóstolos, nós já temos observado que os milagres que Jesus realizou são, na realidade, sinais do reino. Eles são sinais de que o Senhor Jesus era o Messias prometido. Ele era o descendente de Davi, aquele que se assentaria e reinaria para sempre sobre o seu trono. O Antigo Testamento previa que o Messias realizaria obras extraordinárias. Aqui mesmo no capítulo 8, no versículo 17,
do Evangelho de Mateus, em meio ao registro desses vários sinais, portentos que o Senhor Jesus realizou, Mateus afirma que Jesus vinha realizando essas coisas exatamente para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vimos também como, compadecidos das multidões, o Senhor Jesus orientou os seus discípulos a orarem, a suplicarem, a rogarem ao Senhor da seara que ele mandasse trabalhadores para a sua seara. A obra era enorme, a seara estava, os campos estavam maduros, e ele mesmo, como vimos aqui domingo passado, orientou, instruiu os seus discípulos a suplicarem e orarem que Deus enviasse trabalhadores para a sua seara. Pois muito bem, na passagem que estamos considerando, Jesus responde às orações deles. Ele havia instruído os seus apóstolos a suplicarem que o Senhor enviasse trabalhadores para a sua seara, pois ele agora envia trabalhadores à sua seara, aqueles discípulos, ou um grupo mais específico, especialmente um grupo mais específico dos 12 discípulos, a quem o Senhor estava agora enviando para o campo, para a seara, para a colheita, para a pregação do Evangelho. Temos, portanto, nesses versículos, meus irmãos, o começo do treinamento prático dos apóstolos do reino, os quais o Senhor Jesus concede aqui autoridade e poderes únicos, para que eles pudessem representá-lo e pudessem reproduzir o ministério de Jesus, fazendo aquelas coisas que Jesus vinha pregando. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, como Mateus resume, antes do Sermão do Monte, no capítulo 4, no versículo 23, e aqui no final desse registro dos vários milagres que Jesus realizou, no capítulo 9, no versículo 35. Não era possível que só Jesus estivesse realizando aquele ministério tão amplo, tão grande. E então ele convoca a igreja a cooperar com ele na obra que ele vinha realizando. E particularmente aqueles a quem ele confiaria a autoridade singular e poderes únicos para anunciarem o Evangelho e para confirmarem o anúncio do Evangelho de uma forma extraordinária, realizando portentos, milagres e sinais de que eles eram apóstolos do rei. Estavam operando, agindo, pregando sob a autoridade do rei e com o poder que o próprio rei, o Messias, havia concedido a eles. O poder extraordinário, irmãos, que Jesus conferiu aos apóstolos eram também uns sinais do reino, eram sinais do apostolado. Entre os sinais do apostolado estavam o fato deles terem sido chamados diretamente por Jesus, preparados diretamente por Jesus, comissionados diretamente por Jesus e tinham autoridade inusitada, especial, para realizarem portentos, sinais e milagres, os sinais do apostolado. Nos compete ainda, como igreja e como ministros do Evangelho, orar pelos doentes e pelos enfermos. Jesus continua, evidentemente, com a mesma autoridade e o mesmo poder para curar todo tipo de enfermidades, doenças e enfermidades, mas nós não somos apóstolos. E, portanto, nós não temos o poder que o Senhor Jesus confiou de forma especial, extraordinária, aos seus apóstolos como sinais do apostolado, porque nós não somos apóstolos. E, portanto, não possuímos
os sinais do apostolado, a autoridade e o poder singulares que o Senhor Jesus conferiu aos seus apóstolos para que eles pudessem não apenas representá-los, mas serem utilizados por ele para a instituição da igreja na nova dispensação da graça, na nova dispensação do Evangelho. Temos, portanto, nesse primeiro versículo, meus irmãos, a capacitação dos apóstolos do rei, a autoridade e o poder especiais, extraordinários, que o rei Jesus confiou aos seus apóstolos para que eles pudessem, então, representá-lo e reproduzir as coisas que o Senhor Jesus vinha realizando, funcionando também como sinais da autoridade apostólica. Nos versículos 2 até o versículo 4, Mateus nomina aqui os apóstolos do rei. Temos aqui a nominação dos apóstolos do rei. Não temos aqui necessariamente o chamado inicial dos 12 apóstolos para o ministério apostólico. Eu tenho chamado a atenção dos irmãos e irmãs várias vezes para o fato de que Mateus é o evangelho menos cronológico e o mais sistemático. Enquanto outros evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas, eles se preocupam em narrar os eventos mais significativos da vida e do ministério de Jesus de uma forma cronológica. Mateus não faz isso. Ele seleciona os eventos e agrupa esses eventos como nós temos considerado aqui. Até o capítulo 4, os eventos relacionados à preparação de Jesus, aí necessariamente numa ordem um pouco mais ou menos cronológica. Depois, então, o ensino de Jesus e depois ele agrupa aqui os milagres de Jesus e aqui, nesse capítulo 10, agrupa também ensinos que nós encontramos em outras partes, em outros contextos históricos, nos demais evangelhos. Então, necessariamente, não temos aqui o chamado inicial dos 12 apóstolos para o ministério. Mateus já havia registrado, na verdade, o chamado de 5 apóstolos. Ele já havia registrado no capítulo 4, dos versículos 18 a 22, antes do Sermão do Monte, o chamado de 2 grupos de irmãos, Pedro e André, e Tiago e João, como lemos aqui nesses versículos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando tudo, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. E vimos com ele, como Mateus já havia mencionado, o seu próprio chamado, no capítulo 9, no versículo 9, quando o Senhor Jesus o viu na coletoria e o chamou para o ministério apostólico. E ele imediatamente obedeceu ao chamado do Senhor Jesus Cristo. E, na realidade, pouco sabemos acerca de outros apóstolos do Senhor Jesus. Sabemos praticamente de alguns apenas os nomes. O que nós temos aqui, na realidade, é não o chamado em si dos apóstolos, todos eles provavelmente já estavam ao longo de pelo menos vários meses acompanhando a Jesus e aprendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo, mas temos aqui a comissão, como eu tenho mencionado, dos apóstolos. Nós temos aqui o registro da comissão daquele grupo especial de discípulos em uma missão de treinamento para o exercício do ministério deles, para uma curta, breve, direcionada e localizada missão
de treinamento dos seus apóstolos que deveriam representá-los, e a eles o Senhor Jesus confiaria o estabelecimento da sua igreja depois da sua morte e da sua ressurreição. Com relação a essa lista dos apóstolos aqui mencionada por Mateus, eu desejo ressaltar apenas o fato de que alguns deles se tornaram conhecidos, principalmente Pedro, Tiago, João, infelizmente Judas, como o traidor, triste fama e triste conhecimento esse daquele que teve enormes privilégios, aprendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo, e o traiu, enquanto outros, acerca de outros, praticamente nada nós sabemos. Nada sabemos antes de serem chamados e exerceram o ministério apostólico deles, e o registro do livro de Atos e das cartas não focaliza a obra deles, então pouco nós sabemos acerca dessas pessoas. E assim também é na igreja. Ao longo da história da igreja, o Senhor chama algumas pessoas e as torna conhecidas, mas a grande maioria dos seus servos, ninguém ouve falar deles, quase ninguém conhece, a história não registra absolutamente nada, e muitos foram absolutamente fiéis ao Senhor, mas se o nome dessas pessoas não são registradas para o reconhecimento aqui nesse mundo, certamente a obra que realizaram encontra-se registrada, e o Senhor da igreja que o chamou e comissionou conhece muito bem e há de recompensá-los naquele dia glorioso. Mas ainda com relação a essa lista, eu chamo a atenção dos irmãos para a diversidade entre esse grupo de pessoas. Interessante, apesar de sabermos muito pouco sobre vários outros, dos poucos acerca dos quais nós temos mais informações, podemos ver claramente a diversidade que existia entre eles. Eu me refiro tanto à diversidade profissional como a diversidade de temperamentos, contraste em Pedro e João, por exemplo, e mesmo a diversidade ideológica anterior desses homens a quem Jesus chamou. Havia entre eles, provavelmente, fariseus e outros grupos, e é mencionado, inclusive, Simão o Zelote, um revolucionário, alguém que ficou sendo conhecido pela sua ideologia revolucionária antes de seguir a Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Os Zelotes eram um grupo revolucionário de judeus que pregava e ensinava e fomentava a revolta contra o Império Romano dominante na época. E Simão ficou conhecido, provavelmente para fazer distinção do outro Simão, Simão Pedro, por esse seu histórico de revolucionário, como ele havia sido, e foi chamado para ser um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, irmãos, mesma coisa com relação à profissão. Mateus era um publicano. Os outros 4 que Mateus registra eram pescadores. Acerca da profissão dos outros nós não sabemos. Provavelmente tinha ali comerciantes, quem sabe agricultores, pessoas que exerciam outros tipos de atividades. Com relação ao temperamento, já mencionei, certamente a diferença de temperamento perceptível entre Pedro e João pode ser verificada entre outros apóstolos também. O que unia, meus irmãos, esses homens não era a condição social deles, não era a condição financeira, a educação, a ocupação deles, a ideologia anterior deles, mas sim Cristo Jesus, o chamado de Cristo, a fé em Cristo, a união com Cristo. Provavelmente o número dos apóstolos aqui mencionado, em número de 12, tem esse número para fazer uma relação com as 12 tribos no Antigo Testamento. E como
para representar a totalidade da igreja do Senhor Jesus. Assim como as 12 tribos representavam a totalidade do povo da aliança no Antigo Testamento, na Antiga Dispensação, os 12 apóstolos representam a igreja de Cristo na nova aliança, na nova dispensação. Em uma linguagem figurada, nós lemos no capítulo 21 do livro de Apocalipse, no versículo 14, com relação à Nova Jerusalém, que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos de Cristo. E a Nova Jerusalém representa a igreja do Senhor Jesus Cristo naquele estado eterno. E como que elas são alicerçadas ali nos 12 apóstolos, que o Senhor Jesus chamou e qualificou e preparou para o exercício dessa obra que ele havia confiado a eles, única, do estabelecimento da igreja na nova dispensação da graça. Mas eu desejo chamar mais a atenção dos irmãos, nem tanto para a capacitação dos apóstolos e a nominação dos apóstolos, mas para as instruções que o Senhor Jesus dá aos seus apóstolos nos versículos 5 até o versículo 10 do nosso texto. Aqui nós encontramos pelo menos 4 instruções que o Senhor Jesus Cristo dá aos seus apóstolos nesse empreendimento evangelístico, missionário, de preparação, de treinamento, para o qual o Senhor Jesus estava enviando aqueles a quem ele estava preparando para o exercício do apostolado e para o estabelecimento da sua igreja nesse mundo, na nova dispensação do Evangelho, na nova aliança. E quais são, irmãos, as instruções que o Senhor Jesus dá aos seus apóstolos nessas circunstâncias? A primeira tem a ver com a direção do ministério dele, nos versículos 5 e 6, ou a área de atuação deles, ou ao escopo da atuação, ao alvo da atividade missionária deles nesse empreendimento missionário. Lemos nesses versículos que a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Por isso eu digo que aqui temos as instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, meus irmãos, a direção, a área, o escopo inicial do ministério dos apóstolos, nesse momento, estava relacionado não aos gentios, não aos samaritanos, não a outros povos ou a outras nações, mas ao próprio povo de Israel, ao próprio povo deles. Era uma missão dirigida para o próprio povo de Israel, aqui chamado de as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque não tinham o coração circuncidado, mas apenas o prepúcio, não andavam nas pisadas da fé do pai Abraão. E eles precisavam reconhecer que Jesus era o Messias prometido, e assim colocarem nele a sua confiança e a sua fé, para poderem reconhecendo os seus pecados, viver de maneira agradável ao Senhor. Certamente havia razões para isso, ou seja, para essa limitação do ministério dos apóstolos, nesse primeiro momento, apenas ao povo judeus, aos israelitas. Certamente podemos ver aqui uma razão prática: nem eles, nem os gentios estavam preparados para receber o Evangelho. Nem eles, porque nós sabemos muito bem a distinção, a separação enorme que havia entre judeus e gentios. Mesmo posteriormente, a dificuldade era grande para reconhecer que as portas do reino, agora na nova dispensação do Evangelho, estavam abertas também para os gentios. Que as fronteiras do povo
de Deus agora se estendiam para incluir também na nova dispensação do Evangelho, na nova aliança, os gentios, ou seja, povos de outras nações não judeus. Eles precisariam ainda aprender mais acerca disso. Nós sabemos como Pedro mesmo teve dificuldade, como a igreja teve dificuldade, foi preciso uma demonstração quase que extraordinária, ou extraordinária mesmo da parte de Deus, na conversão da casa de Cornélio, para que eles pudessem reconhecer que aos gentios Deus havia também dado arrependimento. Apesar de, em várias passagens nas profecias, no Antigo Testamento, nos profetas, haver indicações claras de que o reino de Deus se estenderia também para incluir as outras nações, porque desde o início Deus havia prometido a Abraão que ele faria dele uma grande nação e abençoaria aquele povo, mas abençoaria outras nações através daquele povo. Eles seriam uma bênção para as nações. Mas os gentios também teriam dificuldade naquele momento para receber o Evangelho, porque eles não conheciam as profecias acerca do Senhor Jesus. Eles ainda nesse momento inicial não conheciam ainda as obras que Jesus vinha realizando e que atestariam o seu poder divino. Era necessário que um tempo passasse. Mas certamente havia também razões teológicas, ou seja, a oportunidade era primeiro para o povo da aliança. Porque eles eram o povo da aliança, porque a promessa era primeiro para aquele povo. Nós vemos o próprio Senhor Jesus confinando o ministério dele primeiramente ao povo judeu. E depois o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele primeiro se dirigia aos judeus e só então, depois ele se dirigia aos gentios. Mas, posteriormente, meus irmãos, nós sabemos que o ministério, a missão apostólica, deveria romper essas barreiras e deveria se estender a todas as nações. Depois de ressuscitado e antes da sua ascensão, no finalzinho do Evangelho de Mateus, nós lemos o Senhor Jesus se dirigindo aos seus apóstolos, ordenando: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Chegaria um momento em que aquela missão temporária e limitada se expandiria, se estenderia, e os apóstolos de Jesus, especialmente Paulo, que seria incluído entre eles, seriam dos grandes responsáveis por levar o Evangelho não apenas à Judéia, mas também a Samaria e às outras nações e até os confins da terra. Isso com relação à direção, à área de atuação, ao alvo, que deveria iniciar com aqueles que estavam mais perto, com aqueles que perfaziam o povo judeu, o povo de Deus, então, e aqueles quem os apóstolos conheciam a cultura, conheciam os costumes, e a quem eles estavam mais preparados para iniciar o seu treinamento missionário, que é, na realidade, o que nós temos aqui nessa passagem. Nos versículos 7 a 8, entre as instruções que o Senhor Jesus dá aos seus apóstolos, ele os instrui com relação à sua missão, ou com relação à sua tarefa. E a tarefa deles era exatamente a mesma tarefa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, era pregar e autenticar a pregação deles e a autoridade especial que eles haviam recebido de Jesus através da realização dos sinais do reino: curar enfermos, ressuscitar mortos e expelir demônios. Lemos assim nesses versículos: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos,
purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graças dai. Então essa era a mensagem, essa era a tarefa confiada aos 12 apóstolos. Deveriam sair e deveriam primeiro pregar e deveriam também reproduzir os milagres que Jesus havia realizado, porque ele havia conferido a eles autoridade especial para a realização daqueles sinais apostólicos, aqueles sinais do reino de Deus, sinais de que o reino de Deus havia como que irrompido na história e estava ali sendo estabelecido com o nascimento, a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpria tudo aquilo que a lei e o Antigo Testamento e a Antiga Aliança haviam prefigurado, haviam anunciado de antemão. Apenas duas observações aqui. Primeiro, com relação à natureza desses sinais, ao fato de que, de fato, eles eram sinais extraordinários. Eu não ignoro que há no nosso meio evangélico muitas denominações, especialmente pentecostais e neopentecostais, que entendem que esses sinais ainda continuam e que aqueles que são chamados para o ministério, a igreja em geral, especialmente os que são chamados para o ministério, continuam com esses poderes para realizar curas e coisas dessa natureza, expulsar demônios e coisas dessa natureza. Nós estamos familiarizados com isso e sabemos bem disso. E muitas vezes usam passagens como essas para argumentar nesse sentido. Eles só esquecem de ressuscitar mortos. Porque a mesma passagem aqui, que fala da cura dessas enfermidades e da expulsão de demônios, fala também da ressurreição de mortos. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graças dai. Então, se esses sinais, eles são contemporâneos, eles devem nos acompanhar e nós temos autoridade para dizer, como os apóstolos muitas vezes disseram, em nome de Jesus te levanta e anda. Então, deveríamos ter autoridade também, mas eles não entendem assim, para ressuscitar mortos em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que esses sinais são de fato sinais temporários, eles são sinais apostólicos, eles são sinais do reino. A tarefa mesmo que continua da competência da igreja e especialmente dos ministros do Evangelho é o ensino, a proclamação, o testemunho, a pregação do Evangelho. Evidentemente que eles não podiam pregar a cruz de Cristo e a Cristo ressuscitado, porque esses eventos eram futuros ainda. A essência da pregação deles era, portanto, a essência da pregação de Jesus, ou seja, a iminência do reino de Deus. O fato de que o estabelecimento do reino de Deus nesse mundo estava ali prestes a acontecer de maneira mais plena. Quando Jesus morresse na cruz, derramasse seu sangue, triunfasse sobre potestados e principados, através da sua morte na cruz do Calvário, toda a autoridade lhe fosse concedida sobre os céus e sobre a terra, e ressuscitasse triunfantemente, e fosse assunto aos céus triunfantemente, e derramasse então o seu Espírito Santo para cumprir as profecias do Antigo Testamento, e assim estabelecer essa nova era, essa nova época, a nova aliança com as características antigas que nós tivemos a oportunidade de considerar ainda hoje pela manhã no nosso estudo sobre o pacto da redenção na nova dispensação, na nova aliança. Nos versos 9 a 11, chama a atenção dos irmãos, Jesus dá instruções aos seus apóstolos com relação à provisão deles, ao sustento deles. Quando ele diz, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento.
Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem nele é digno, e aí ficai até vos retirardes. Se os irmãos forem comparar, eu não vou fazer isso aqui, mas se os irmãos forem comparar os outros relatos dos evangelhos, verão que há algumas aparentes discrepâncias, mas que na realidade são resolvidas quando nós compreendemos que a ordem de Jesus aqui foi no sentido de que eles não deveriam providenciar nada extra. Eles não precisavam comprar mantimentos para essa atividade missionária, porque afinal de contas ela seria breve, seria curta, não seria como a atividade missionária transcultural que eles iriam empreender posteriormente, quando deveriam ir a todas as outras nações também. Os princípios aqui são esses. Primeiro, que eles não deveriam levar nada extra. Basta a sandália que estava nos pés, o bordão, bastaria, não precisava levar o alforje, porque eles não iam levar nada extra mesmo, nem precisavam levar dinheiro extra para essa atividade missionária, porque eles deveriam aprender a depender de Deus. Eles deveriam aprender que Deus iria suprir a necessidade deles. E, portanto, eles deveriam saber que Deus estaria no controle de tudo e na providência deles Ele iria prover os recursos e os meios para que eles pudessem se hospedar e para que eles pudessem se alimentar, aquelas necessidades fundamentais e básicas necessárias nesse exercício, nesse treinamento missionário aquele grupo dos apóstolos de Jesus estava sendo submetido naquele momento. Eles deveriam aprender a depender da provisão divina. Eles não precisavam levar estoque de alimento, não precisavam levar uma sandália sobressalente, não precisavam levar dinheiro na cinta, no bolso, na carteira, hoje, não precisavam nada disso, porque Deus iria prover aquilo que fosse necessário. E essa provisão deveria se dar eles se hospedando na casa, dentre o povo da aliança, do povo de Israel, das pessoas que fossem dignas, não necessariamente as melhores casas, as mais confortáveis, mas aquelas onde moravam judeus dignos, judeus íntegros, que sinceramente aguardassem ali o Messias, que fossem pessoas íntegras e dignas. E aqui, nesses versos, nós aprendemos que digno é o trabalhador do seu alimento. Esse é o princípio estabelecido por Jesus com relação ao ministério. Digno é o trabalhador do seu alimento. Eles não precisavam levar recursos extraordinários para o sustento deles, nem roupas extraordinárias, outras coisas, porque Deus iria prover a necessidade deles, por uma razão muito simples. Digno é o trabalhador do seu alimento, digno é o trabalhador do seu salário. O apóstolo Paulo mesmo, que por razões circunstanciais, às vezes abriu mão desse direito que tinha de viver do ministério, da pregação do evangelho, do ministério apostólico, ele mesmo ensinou, como ensinou escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 14, dizendo que assim ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Com uma referência exatamente a essa passagem aqui, que nós encontramos em Mateus, onde o Senhor Jesus diz que digno é o trabalhador do seu alimento, digno é o trabalhador da sua manutenção, e Deus que provê todas as coisas iria prover o alimento, o sustento, aquilo que ele julgasse necessário para a manutenção deles, para a provisão deles, para que eles pudessem pregar o evangelho e exercer o ministério para o qual Deus os estava confiando. Evidentemente, meus irmãos, essa ordem, essa instrução, para que os apóstolos nesse treinamento missionário não levassem qualquer outra coisa, não deve ser seguida ao pé da letra no que diz respeito a missões longas, missões ao trabalho missionário em geral. Como se o Senhor Jesus estivesse aqui proibindo
que as agências missionárias, as igrejas fizessem planejamentos e levantassem seus recursos e providenciassem, então, para que as pessoas que saem nas atividades missionárias tenham o sustento necessário. Talvez alguém aí esteja assim, não é o que o texto diz, né? Está desconfiando daquilo que eu estou dizendo. Mas se os irmãos avançarem, lerem o que o Senhor Jesus mesmo disse, fazendo referência ao episódio que nós estamos aqui considerando, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 35, vão ver isso. Aqui, nesse empreendimento missionário de treinamento curto, temporário, Jesus quis ensinar essa lição aos seus apóstolos. Mas não seria assim depois, quando as coisas se complicariam, as oposições viriam, e eles então seriam enviados até os confins da terra para pregar o Evangelho. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 35, nós lemos assim: a seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, uma referência óbvia ao texto que nós estamos estudando, faltou-vos porventura alguma coisa? E nada, eles disseram, nada. Mas veja o que diz o versículo 36. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a capa e compra uma. Pois vos digo que importa que se cumpra o que de mim está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. E então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele chega, basta. Não é? Na realidade, a questão não era a espada em si. O que Jesus estava dizendo aqui: agora se preparem. Vai chegar a hora não do treinamento, agora vai ser a hora da atividade missionária em si. Vocês terão muitas oposições. Vocês sofrerão muitas perseguições e muitas dificuldades. E nós sabemos como quase todos os apóstolos de Jesus vieram a ser martirizados, vieram a morrer por amor a Cristo e por amor ao Evangelho e pela fidelidade deles ao apostolado a quem Jesus havia confiado. Mas agora eles deviam se preparar. Pega a bolsa, vejam os recursos, planejem, levem, as dificuldades vêm. Agora não é mais treinamento, agora é mesmo hora da verdade. E Jesus, portanto, ordena que eles deveriam se preparar, sim, para o exercício da vocação deles, com bolsa, com recursos, com o que fosse necessário e possível para que eles pudessem desempenhar a atividade apostólica deles de maneira correta, de maneira apropriada. Mas as lições aqui são essas, ou seja, digno é o trabalhador do seu salário. Longe dessas passagens sugerir que aqueles que pregam o Evangelho não vivam do Evangelho, ela ensina na realidade que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Vivam do Evangelho. Digno é o trabalhador do seu salário. Na verdade, Paulo diria que aqueles que desempenham bem o seu ministério da palavra, eles são dignos de dobradas honras, de dobrados honorários. Eu não estou pedindo aumento de salário de forma alguma, nunca fiz isso, nunca cogitei de quanto, nem nada disso, e realmente Deus tem suprido abundantemente as nossas necessidades. Mas as instruções continuam, meus irmãos, e encontramos ainda mais uma do versículo 12, especialmente o verso 12, até o versículo de número 15, aonde nós lemos assim: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E aqui, meus irmãos, a instrução de Jesus é com relação às ações e reações, as reações e as ações dos apóstolos, quando eles então saíssem e fossem naquela viagem missionária de treinamento, anunciando e pregando o Evangelho e reproduzindo o ministério de Jesus com a autoridade inusitada e única e extraordinária que Jesus havia conferido aos seus apóstolos. É verdade que ele havia mencionado
que eles não deveriam realizar aqueles milagres cobrando por eles. De graça recebeste, de graça dai. No final do versículo 8. Seria muito perigoso se os apóstolos começassem agora a cobrar pelos serviços de cura e de obras e portentos que eles realizassem. Eles haviam recebido aquilo como dom extraordinário de Deus e, portanto, eles deveriam dar de graça como de graça eles haviam recebido e não deveriam cobrar nada por isso. Mas então, quando eles fossem e então procurassem, investigassem, pesquisassem quem era digno, qual era uma casa digna, aonde eles pudessem se hospedar, evidentemente que havia duas possibilidades, receberem ou não. E ao receberem os seus discípulos, os apóstolos, na realidade, aqueles que os recebessem estariam recebendo o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ele diria no capítulo 10 mesmo aqui de Mateus, um pouco adiante, ainda vamos chegar lá, se Deus permitir, no versículo 40, quem me recebe a mim, quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderão o seu galardão. Mas a realidade é que, quando os discípulos chegassem nas casas e fossem então se hospedar e ali anunciar o Evangelho e pregar o Evangelho, eles poderiam ter dois tipos de recepção. Eles poderiam ser bem recebidos, e sendo bem recebidos ali, aquelas pessoas que os estivessem recebendo, estariam recebendo a Cristo, estariam recebendo a mensagem deles, a mensagem de Cristo. Ao entrarem na casa, nós lemos, eles deveriam saudar aquela casa. Versículo 12, ao entrar na casa, saudai-a. E, é claro, deveriam pregar o Evangelho naquela casa. Na realidade, podemos até dizer que a pregação deles era a saudação. E a bênção que eles receberiam dependeria da recepção deles a mensagem anunciada e a mensagem pregada. E a mensagem poderia ser de duas naturezas. A casa e a cidade, como é mencionado aqui, poderia ser digna ou indigna. Poderia receber positivamente os apóstolos e a sua pregação e o seu ministério, e nesse caso receberiam a paz de Deus, ou eles poderiam rejeitar, e nesse caso eles cairiam sob o juízo de Deus. Na realidade, aquelas casas ou cidades entre os judeus, o povo de Deus, vamos dizer assim, da antiga aliança, que não recebessem positivamente os apóstolos, a mensagem e a Cristo, na realidade deveriam ser considerados como gentios. Muitos judeus, quando eles saíam daquela área dos judeus e iam para a terra de samaritanos ou para uma terra de gentios, quando eles voltavam para a Judeia, eles sacudiam o pó das vestes, aquelas vestes que eles usavam, que subia da sandália dos pés, eles sacudiam para dizer que não tinham nada a ver, que não queriam nem que o pó dos gentios ou dos samaritanos ficasse apegado às vestes deles. E Jesus aqui está dizendo que aqueles judeus que se tinham como povo de Deus, que na realidade não respondessem positivamente ao Evangelho anunciado pelos seus apóstolos, eles deveriam ser considerados como gentios, como aqueles que eles consideravam os cães, que estavam fora e que estavam debaixo do juízo e da ira de Deus. Essa era a situação em que eles seriam colocados, eles mesmos se colocariam. No último versículo do texto que lemos, no versículo 15, Jesus faz uma seríssima
advertência, uma seríssima admoestação. Em verdade vos digo, é uma expressão utilizada quando Jesus quer dizer alguma coisa muito séria, solene. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela casa, ou para aquela cidade, ou para aquela pessoa que tem a oportunidade de receber o Evangelho, mas rejeita o Evangelho. E menos rigor há para essas cidades, essas casas ou essas pessoas, não porque necessariamente essas casas, essas cidades ou essas pessoas vivam uma vida mais pecaminosa do que a vida pecaminosa que havia em Sodoma e Gomorra, mas porque mais oportunidade é dada a essas pessoas. E o juízo é na proporção da oportunidade. Por isso, meus irmãos, é uma coisa muito séria as pessoas serem expostas ao anúncio e à pregação do Evangelho e terem a oportunidade de receber a Cristo como seu Salvador e não fazerem isso e procrastinarem e pensarem, eu faço isso depois, alguma coisa assim. Não era assim. Esses apóstolos, essas cidades, essas casas, essas pessoas não teriam oportunidade para sempre. Se eles não recebessem, eles batiam os seus pés, saíam e iam para outra cidade, iam para outra casa. Esses não querem, outros podem querer. Não pense que você terá oportunidade para sempre, não. Porque a oportunidade é essa, a hora da oportunidade é essa. Hoje, quando o Evangelho é anunciado, é pregado, é ensinado, é o dia da salvação. Ninguém pode garantir o futuro. Meus irmãos, apenas algumas lições, eu já me estendi mais do que eu deveria me estender na exposição dessa passagem, mas ela é preciosa. E desejo aplicá-la, em primeiro lugar, chamando a atenção para o fato de que é o Senhor da seara quem chama, quem capacita, quem treina e comissiona os trabalhadores para a sua seara, de acordo com a necessidade, de acordo com a ocasião. No domingo passado, isso ficou muito claro, quando os discípulos foram instruídos a rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É Deus quem manda trabalhadores para a sua seara. É Ele quem elege, é Ele quem chama, é Ele quem escolhe, é Ele quem prepara, é Ele quem treina, é Ele quem capacita, extraordinariamente ou ordinariamente, para o exercício do ministério e da tarefa que Ele mesmo para a qual Ele designa. Não apenas para a tarefa do ministério da palavra, mas para qualquer vocação para a qual Ele nos chama. Ele, na sua providência, nos prepara, nos treina, nos qualifica, nos comissiona e Deus nos dê a graça de desempenharmos com fidelidade e com obediência e sinceridade e graça a vocação para a qual Ele nos chama, nos comissiona, nos qualifica e nos prepara. Ele é o Senhor da seara. A segunda lição que eu gostaria de ressaltar diz respeito à condição social, financeira, educacional, ocupacional, essas distinções humanas que do ponto de vista do reino de Deus, da igreja, e mesmo do ponto de vista do ministério, são irrelevantes. O que é relevante mesmo é o chamado divino, é a qualificação divina, o preparo divino, a capacitação divina, a comissão divina. Deus chama para ser povo seu pessoas das mais variadas origens, pensamento, ideologias. Ele chama um zelote como Simão para fazer dele um apóstolo, assim como chamaria Paulo um fariseu, perseguidor da igreja, ou como chamaria aqueles homens simples, aqueles pescadores ali no mar da Galileia, para utilizá-lo de maneira extraordinária e fabulosa para instituir a sua igreja na nova dispensação do Evangelho, da nova dispensação da graça. Essas distinções culturais, sociais, econômicas, financeiras, étnicas, de raça, de cor, elas não dizem absolutamente nada no que diz respeito à igreja. O que une a igreja é Cristo, é a eleição para a salvação, é a vocação, chamado para o ministério, para nossas vocações, é a comissão para o ministério. E Deus nos dê a graça de sempre termos isso em nossa mente, em nossa memória. Uma terceira lição que eu gostaria de ressaltar, e penso que o texto nos ensina,
é que na obra missionária é melhor começar com os próximos. Primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui e ali pessoas se levantam dizendo, eu queria ser missionário na Europa, nos Estados Unidos, sei lá, na França, na China. Mas tem que começar de casa. Me preparando para a mensagem, li um comentário, não lembro mais qual foi, em que o autor fazia uma referência dessa natureza com base nesse texto, dizendo que certa vez uma pessoa havia o procurado, ele como pastor da igreja, dizendo que ele queria ser missionário na China. Tá bom, você já foi na China? Não, nunca fui na China. Você já exerceu algum tipo de atividade missionária evangelística? Não, nunca exerci. Você já alcançou alguém para Cristo? Não. E você quer ir para a China? Quer dizer, até os apóstolos de Cristo, eles tiveram o seu treinamento, o seu preparo, a sua instrução. Primeiro eles começaram com os de casa. Primeiro eles começaram com os de casa. Primeiro eles começaram com o seu próprio povo. Depois eles iriam até Samaria e os confins da terra. Nosso campo missionário é aqueles a quem Deus, na sua providência, coloca ao nosso derredor. Esse é o nosso campo missionário. O campo missionário especial dos pais são os filhos. Dos filhos são os seus irmãos, seus coleguinhas, seus colegas. E assim por diante, aqueles a quem Deus, dos trabalhadores, aqueles que Deus coloca ao seu derredor. Então esse é o nosso campo missionário. Isso não significa que a partir daí, aqueles que Deus chama e comissiona para uma obra mais distinta, mais longe, não possam ser chamados, é claro que sim. Mas o texto parece que nos ensina que na obra missionária é melhor começar de uma maneira mais fácil, é melhor começar com os que estão mais próximos. Primeiro Jerusalém, depois Samaria e depois sim os confins da terra. Chama a atenção dos irmãos ainda para o fato de que o propósito mesmo principal da missão é pregar o evangelho do reino, ou seja, a obra redentora do Rei Jesus e a iminência agora do seu retorno em glória, do estabelecimento do seu reino eterno. Essa continua sendo a mensagem a ser anunciada. Jesus Cristo e este crucificado, a iminência do seu retorno, o juízo que se seguirá, a condenação a que serão lançados aqueles que rejeitarem a Cristo e poderão ter uma condenação maior do que Sodoma e Gomorra, se não responderem positivamente ao Evangelho, à luz da oportunidade que têm tido. A pregação, o ensino da palavra de Deus, o conteúdo, o propósito hoje da missão, da evangelização, da missão da igreja. Na grande comissão, que fiz referência há pouco e li, o Senhor Jesus diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tivemos a oportunidade de passar, eu creio que uns 2 anos, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E vimos que constantemente extraímos a lição de que o papel da igreja era pregar, era anunciar o Evangelho, era ensinar a vontade de Deus, todo o propósito de Deus, todo o conselho de Deus, e pregar a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus para todos aqueles que se confiarem nele como seu único e suficiente Salvador. Chama atenção também ainda, meus irmãos, para o fato de que a igreja, em geral, e os ministros, em especial, devem aprender a confiar nos suprimentos do rei, como os seus apóstolos tiveram que aprender aqui. Ele é o rei, e ele tem seus súditos dignos, que não se furtarão em colaborar com os ministros, com vistas à promoção do seu reino e da sua glória. E temos experimentado exatamente isso. Não é necessário sair esmolando, eles não deveriam fazer isso, nem é necessário sequer outras atividades para suprir a necessidade, quando é possível, então, se
se dedicar exclusivamente ao ministério, como é o desejo sempre do apóstolo Paulo poder fazer. Nós, como igreja, de um modo geral, devemos aprender a lição que os apóstolos deveriam aprender aqui, ou seja, depender de Deus. Não quer dizer que nós não devemos ser previdentes, que nós não devemos, a médio prazo da nossa vida, trabalhar, providenciar as coisas que precisam ser providenciadas, mas nós devemos aprender que esse mundo, esse universo tem um Senhor absoluto, que rege todas as coisas, que faz todas as coisas de conformidade com a sua vontade, sabe o que é melhor para nós, sabe exatamente qual é a melhor proporção para nós, para que nós não tenhamos muito e venhamos a desprezar a Deus, nem pouco e a blasfemar de Deus. Mas Ele sabe exatamente aquilo que é bom para o nosso coração e para a nossa alma, e os ministros do Evangelho, mais do que os outros, devem depender dele, esperar dele, e não saírem procurando emprego maiores e pulando de igreja em igreja para ver qual é a igreja, dependendo da igreja que pagar mais, como muitas vezes, infelizmente, acontece no meio da igreja, nem tampouco ficar tratando de questão salarial, de pedindo de salarial. Os irmãos sabem, têm experiência, frequentam a igreja e sabem, passam aqui anos e nunca nos ouvem falar de dinheiro, nunca ouvem falar de dinheiro. E a mesma coisa que os irmãos sabem que é público aqui, com relação a esse fato, os irmãos podem ter certeza que é a mesma coisa que acontece com relação a mim no conselho da igreja. O conselho nunca me ouviu falar de dinheiro, nem perguntar quanto ia ganhar, nem quanto receber, nem disso, daquilo outro, nem em qualquer outra atividade que eu tenho exercido. Se Deus chama para servir, pode servir, a gente vai servir. O resto não é conosco, o resto é com Ele que estabelece aquilo que é apropriado e adequado para a nossa manutenção. E Deus é fiel, Deus é fiel. E a última lição, meus irmãos, que eu gostaria de ressaltar, é um texto tão rico e contém várias lições, mas vou me limitar a essas 6. E a 6ª lição é que de respeito à importância da resposta à pregação do Evangelho de Cristo. Chama atenção a isso, porque aprove a Deus salvar os que creem dessa maneira aqui, chamando pessoas, comissionando pessoas, para ensinarem, para pregarem o Evangelho de Cristo. E aqueles que têm o privilégio, a oportunidade de serem expostos ao Evangelho, eles devem se arrepender dos seus pecados, não tem nada o que esperar amanhã nem depois de amanhã, não. E devem pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e devem se confiar a Cristo como seu único Salvador, romper com o pecado, e viver a partir daí para a honra e para a glória do Senhor, porque o risco é grande, o perigo é grande. Se responderem positivamente ao Evangelho, eles receberão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a justificação, a salvação, a santificação, a glorificação, as bênçãos espirituais que nós, como crentes em Cristo, desfrutamos, não por mérito ou favor nosso, ou virtude nossa, mas pelo favor e pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas se rejeitarem o Evangelho e não receberem a palavra de Deus e procrastinarem nesse sentido, poderão experimentar juízo maior do que o juízo que Deus trouxe sobre Sodoma e Gomorra. Porque o juízo depende não tanto do grau de pecaminosidade das pessoas, mas depende mais ainda do grau de oportunidade que Deus dá aos pecadores. A quem mais Ele dá, mais Ele pede. A quem tem tido a oportunidade de, semanas após semana, domingo após domingo, ser exposto à pregação do Evangelho, à exposição da Bíblia, da Palavra de Deus, e continua do mesmo jeito, e continua nos seus mesmos pecados, e não determina no seu coração se arrepender dos seus pecados e buscar a graça de Deus, e confiar a Cristo como seu Salvador, estão correndo um risco muito grande. E a cada domingo acumulam brasas vivas sobre a sua cabeça, acumulam ira. Melhor nem vir, para não acumular mais ira para a manifestação dessa ira de Deus no dia do juízo. E que dizer daqueles que são criados em lar cristão, que têm seus pais crentes, que ensinam o Evangelho, oram por eles,
e que têm tido a oportunidade desde a infância a serem, como Timóteo, instruído nas Sagradas Escrituras, pela igreja, pelos seus pais, e preferem o mundo, e insistem em viver no pecado, e não confiar o seu coração a Cristo. Tenha muito cuidado, porque muito mais rigor haverá para você no dia do juízo do que houve para Sodoma e para Gomorra. Que Deus nos livre disso e livre você, e aproveite as oportunidades que Deus tem dado e confie a sua vida a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e Ele jamais desprezará aquele que busca, nem deixará de abrir a porta àquele que bate e suplica pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu favor.